Meus amados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu decorei os coelhinhos da Páscoa. A receita dessa massa tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem. Então aqui, pessoal, eu já tenho preparado, tá? O glacê real, eu comprei aqueles pacotes, tá? Preparei eles, tá bom? E, e utilizei então para fazer essa bolacha, tá? E aqui eu tenho um pincel, tá fino. Depois que prepara o glacê, o ponto certo do glacê, eu coloquei um pinguinho de tinta comestível em gel, tá? Esse tom é o vermelho. Coloquei só um pouquinho para deixar ele um pouquinho mais puxado pro rosa, tá? E vou fazendo as orelhinhas aqui, ó, devagarzinho, tá? Para fazer o glacê, pessoal, eu peguei assim, porque eu não quis fazer em muita quantidade, né? Que o pacote é de 1 quilo. Eu peguei 125 gramas, tá? Do pó do glacê real, com 35 ml ou gramas de água, tá? Bati por 10 minutos, tá bom? E daí, assim, já aconteceu de eu fazer essa mistura e eu precisar colocar um pouquinho de água. Então, vocês fiquem bem de olho ali na hora de preparar o glacê real, para não passar do ponto, ficar muito mole ou muito duro, tá? Para fazer essa decoração aqui, pessoal, com pincel, não pode estar duro, tem que estar mais molinho, tá? Para que consiga fazer os contornos aqui, ó, para que fique bem uniforme, tá bom? Agora, já para estar passando aqui no coelhinho, né, nessa parte branca, também não pode estar muito mole, senão escorre, e não muito duro, porque senão não fica uniforme, tá? Vai ficar muito grosseirão. Então, assim, se atentem bastante. Tem bastante receita aqui no YouTube, tá? Eu ainda não coloquei, tá? Da forma que eu faço, mas se vocês quiserem uma hora eu coloco. Eu faço o passo a passo de como eu preparo o glacê real, tá? Mas tem bastante receitas aqui no YouTube de pessoas que fizeram o passo a passo ali misturando, fazendo a mistura, né, do glacê real, aqueles pacotes comprados, com a água e, e dá super certo também. Eu mesmo já fiz várias vezes, pessoal. Até eu acertar um ponto aqui pra mim também. E depois do tempo vai acostumando. Eu confesso que eu não sou, não estou acostumada a trabalhar com glacê. Também estou aprendendo, tá? E é assim, é praticando, né, pessoal? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Você faz uma vez, de repente não sai tão bom. E eu fiz várias vezes e ainda não tá muito bom ainda não, pessoal, mas dá para quebrar um galho aqui, dá para mim fazer as lembrancinhas, né? E faturar um pouquinho ali, né? Para quem trabalha em casa, então é uma ótima opção para fazer e vender e também para você dar aí para sua família, para os seus afilhados, sobrinhos, né? Eles gostam bastante, né? Criança ama muito é, esses tipos de decoração, né? De bolacha assim, né? Então é isso, aqui daí eu tenho tudo corante, pessoal, em gel, tá? Que eu estou utilizando, tá bom? Esse aqui é o pretinho, tá? Eu vou usar três cores, quatro, né? Que daí eu usei o branco ali também. Mas é o preto, o vermelho e o azul. Deu o vermelho ali, que eu deixei num tomzinho mais clarinho, pra ser a menininha, né? A coelhinha. E o tom azul pra ser o menininho, tá bom? E vou fazer assim até o final. Só que daí, pra fazer a coelhinha, eu pinguei, né? Como se fosse pra ser um vestidinho ou algo do tipo, pra dar uma diferenciada ali do menininho. Que eu vou usar mais pra frente um bico de confeitar, tá? Aquele bem pequenininho, pessoal, pra estar fazendo, pingando aqui no coelhinho, vocês vão ver, tá? E também, pessoal, na hora que eu fui fazer o rabinho do coelhinho, né? Que eu vou fazer um relevinho ali naquela pontinha, vocês vão ver. Eu cortei, pessoal, porque na hora que eu fui utilizar o saco de confeitar, pegou na câmera. Então, vocês não iam conseguir ver de todo jeito, tá? Mas é só colocar um pouquinho de glacê na manga de confeitar, né? Ou então vocês podem estar pingando com o palito mesmo de churrasco, tá? Fazendo uns pinguinhos que dá certo também, se você não tiver a manga de confeitar, tá bom? Então, eu fiz, mas não mostrei por conta de ter ficado a manga de confeitar atrapalhando aqui, tá? Então, aí eu pensei, vou tirar porque eles não vão ver do mesmo jeito, né? Então, é aqui, ó, esse momento aqui, ó, aqui na pontinha, tá? Eu já pinguei ali com a manga de confeitar, pinguei também umas bolinhas ali
como se fosse para ser um vestidinho, tá? Vocês podem estar fazendo esses pontinhos com a ponta do churrasco ali, tá? Do palito de churrasco, tá bom? Então é isso, vou fazer esse processo aqui em todas as bolachas, tá? E daí eu vou mostrar também como que eu vou fazer o menininho, mas é praticamente a mesma coisa, muda o olhinho, alguma coisinha, tá, pessoal? Então é isso. Ah, e aqui, pessoal, é a manga de confeitar, ó, tá bom? Então, assim, espero muito que vocês gostem. Dúvidas, vocês podem deixar aqui no comentário, tá beleza? E o valor, pessoal, que eu vendo é essa bolachinha, né? Decorada dessa forma, é por R$ 10, tá? Ela mede 10 centímetros aproximadamente. E eu vou colocar ela no pacotinho de celofane, tá? Vou usar tag ou o adesivo e fita de cetim, tá? E vou vender por R$ 10 a unidade, tá bom? Então, aí, pra você que precisa de alguma sugestão de venda, vai ser dessa forma, tá? Porque assim, pessoal, para fazer essa bolacha, o gasto dela até que não é tanto, né? O valor de gasto. Mas depois que você for decorar, aí você precisa somar aí o valor do seu trabalho, né? Porque dá trabalho, né, pessoal? Por mais que seja uma decoração simples, você tirou o seu tempo ali para fazer, né? E assim, nós precisamos valorizar o nosso trabalho, não é verdade? Então, assim, às vezes você não vai vender tanto, não vai, vai vender menos quantidade, mas você vai tirar um dinheirinho bom porque você valorizou o seu trabalho, né? Então, eu deixei lá no outro vídeo, né, da massa, o valor que eu gastei para fazer cada unidade, sem decoração, né? E aí vocês vão ver que com a decoração ficou um outro valor. Mas olha só, fica tão lindo, né? Então, assim, valorizar o trabalho, tá, pessoal? Nós precisamos muito mesmo valorizar o nosso trabalho, tá? Então, aqui, olha só, pessoal, eu estou fazendo o coelhinho azulzinho, né? Pra menininho, né? E é da mesma forma que eu vou fazer, tá? Eu só não vou pingar ali, ó, no corpinho do coelhinho as bolinhas, né? De glacê branco. O glacê branco, pessoal, que vocês vão pingar aqui no meio, né? Que nem pingou no meio da coelhinha, vocês precisam deixar ele mais durinho, tá? Então, assim, a, o glacê que eu estou usando para fazer a decoração com pincel está um pouquinho mais mole do que a decoração que eu faço no vestidinho da coelhinha. E para fazer os rabinhos também dos coelhinhos tá um pouquinho mais durinho, tá? Então, assim, se atentar a isso também. Porque se vocês for colocar, for decorar aqui, né? O corpinho do coelhinho ou o rabinho com esse mesmo glacê aqui, né? Nessa mesma textura, né? Mais mole assim, vai escorrer. Então, se atentar a isso, tá? Aqui para fazer o corpinho, para fazer qualquer outro tipo de decoração aqui que não seja com um pincel, precisa estar um pouquinho mais duro, tá? Beleza? Então, mas isso aí vai aprendendo com o tempo, pessoal. Igual eu falei, eu também não sei direito, tô aprendendo e aos pouquinho mesmo que a gente vai errando e vai consertando, né? Cada um vai achando o seu jeito de trabalhar no final das contas. Porque assim, às vezes eu ensino de um jeito e vocês vão aprender do jeito de vocês, né? E é assim com todo mundo, né? Cada um tem um jeito de trabalhar. Ninguém vai fazer igual, exatamente igual, né? Sempre alguma coisinha vai ter diferente. Mas o importante é que no final o resultado fique bom, né? Então é isso. Então aqui agora eu vou finalizar o menininho, né? O coelhinho menininho. E para fazer o coelhinho menininho é mais rápido um pouquinho, não é pouca coisa também, né? Porque eu não vou pingar aqui no corpinho, porém eu vou pingar ali na parte do rabinho, tá? E fazer o pezinho e o lacinho ali no pescocinho, tá bom? Vocês vão vendo aí. Se vocês quiserem deixar só assim, ó, a orelhinha e o olhinho, já fica lindo também, pessoal. Tem várias formas aí, né, de fazer o coelhinho, de decorar, tá? Usem aí a criatividade de vocês.
Então, aqui, pessoal, já estou finalizando com o coelhinho, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender aqui. Me desculpe aqui a parte ali que eu falei que eu utilizei é, o saco de confeitar, né? A manga de confeitar, não deu pra vocês verem direito, tá? Mas é só pingar ali, pode ser com o palito, igual eu disse aqui na pontinha, né? Do rabinho. E pode pingar também ali pra fazer, pingar no meio ali pra fazer tipo o vestidinho da coelhinha, tá bom? E, e é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Então, esse daqui é o resultado do menininho. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.